E o falso profeta, com palavras levianas, falsas, engana a pessoa. E a pessoa está na prova, a pessoa está na luta. Aí ele começa a analisar, pensar: eu vou sair dessa prova, porque Deus falou. E quantas pessoas derrotadas, fracassadas na fé, outros até saíram da igreja e outros deixaram de frequentar a igreja por causa de profecias mentirosas, profecias falsas, visões distorcidas. Aí a pessoa está na prova, está na luta com a família, ou mesmo na área espiritual, conjugal, financeira, etc. E ele fica esperando uma resposta daquela profecia. E aquela profecia não vai se cumprir. Por que não vai se cumprir? Porque não foi Deus que mandou falar. É algo da sua imaginação, é algo do seu pensamento e de mentes, até mentes poluídas. Essa é a primeira pergunta. Quem tem sonho, conta o sonho. Não devemos misturar sonho com visões, com profecia, com revelação. Segunda pergunta. Mas aquele que está a minha palavra, aquela pessoa, aquele crente, aquele líder, aquele dirigente, aquela irmã do circo da oração, que tem a palavra, recebeu a palavra, ou Deus deu o dom da palavra, ela tem que anunciar esta palavra com verdade. A Bíblia é bem clara. E quem tem a minha palavra, ou quem está com a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. E a verdade muitas vezes dói. A verdade muitas vezes machuca. A verdade muitas vezes fere. Porque as palavras de bajulações, palavras fingidas, palavra apenas para amaciar o nosso ego, essa não resolve o problema da nossa vida, não resolve o problema para a nossa salvação. Então, quem tem a minha palavra, ou com quem está a minha palavra, que fale a minha palavra com verdade. A palavra de Deus não é para falar camuflada. Não. Nem as escondidas. A palavra de Deus é para ser revelada com verdade. O próprio Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o que liberta o homem, que transforma, que regenera, que faz dele uma nova criatura, quando eu estou dizendo homem, eu estou dizendo ambos o sexo, é a palavra. O próprio Jesus não disse aos discípulos: a minha voz já está limpo pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra vai lapidando, limpando, santificando e conscientizando aquela pessoa. E ele muda de atitude, ele muda de comportamento espiritual. Ele vai deixando o caminho da carne, o caminho da mentira, o caminho de visões distorcidas, e vai crendo na palavra.
E a palavra, o próprio Deus disse aqui, ó, para Jeremias: que tem a palha com o trigo. Capítulo 23 de Jeremias, versículo de número 28. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. É uma pergunta, é um ponto de interrogação. Que diferença tem a palha e o trigo? A palha serve para alimento? Não. A palha tem alguma substância? Não. A palha tem alguma vitamina? Não. Mas Deus falou: e que diferença tem a minha palavra da palha com o trigo? O trigo é recolhido num celeiro, num armazém, num depósito. E a palha, a maioria das vezes, é queimada. Então aí nós vemos uma exortação que quando a pessoa é palha, a palha o vento leva para onde quer. É como a moinha que o vento se espalha. Ele é cercado, rodeados por ventos destruidores, ventos que não aproveita nada. Um dia está num templo, outro dia está noutra igreja. Um dia está na igreja, outro dia está no mundo. É palha. Aonde o vento sopra, dependendo do convite, ele deixa as coisas de Deus para trocar pelas coisas do mundo e pelas coisas do adversário. Então o próprio Jesus disse: que diferença, ou Deus falando a Jeremias, que diferença tem, Jeremias, o trigo e a palha? O trigo vai ao celeiro, ou para o celeiro, e a palha, na época, eles queimavam a palha. Então o crente palha é aquele crente que qualquer vento de doutrina que sopra, que é favorável a ele e a sua família, para viver uma vida de pecado, ele aceita como profecia. Ele muda de igreja, ele muda de templo, ele muda a maneira de viver, de vestir, aonde frequentar, porque é palha. Agora o trigo não. O trigo tem diferença. O crente que representa o trigo é aquele crente que faz a vontade de Deus. E quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. A palha, a sua durabilidade é pouca, mas o trigo não. Nós sabemos de história de múmias que foi embalsamada no Egito, que colocaram grãos de trigo, e depois de algumas centenas de anos, tiraram aquele trigo e plantaram, e ele germinou, cresceu e produziu. A palha já não existia mais, mas o trigo ainda estava dando fruto. Aplicando isso para a nossa vida, quando nós somos trigo, vem tempestade? Vem. Vem luta? Vem.
mas o Senhor dos exércitos está conosco. Aleluia. E o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. O crente palha, ele voa, ele desaparece da igreja. Ele não tem compromisso com Deus e nem com a igreja. Um dia ele está numa igreja, outro dia ele está na outra. Mas a minha Bíblia diz: não deixai as vossas congregações, como é o costume de muito. Então devemos permanecer